Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo nós vamos fazer algumas questões referente a prazos no Excel. Então, se eu tenho ali uma data de vencimento, eu quero saber quantos dias faltam para vencer, se eu tenho uma quantidade de dias para pagar uma conta ou para vencer um contrato, quando que é o prazo dele, então como que a gente faz esses cálculos no Excel. E se você gosta de aprender Excel, na descrição desse vídeo tem o link para o nosso curso de Excel completo. Vamos lá? Então aqui eu tenho esta primeira tabela considerando dias para vencer. Então eu tenho uma data conhecida, como eu falei, pode ser um pagamento de uma conta, pode ser um contrato, e eu quero saber quantos dias faltam para esse vencimento. Então, para eu saber quantos dias faltam, eu preciso de uma data de referência para comparar com a data de vencimento. E essa data vai ser o dia atual, né? A data de hoje. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que o Excel tem a função igual a hoje, que retorna a data atual de acordo com o calendário do seu computador. Então, eu vou colocar aqui igual a hoje, abro e fecho o parênteses, dou um Enter, e ele retornou para mim dia 26/1 de 2024, que é a data atual, e é ela que eu vou comparar com os meus prazos de vencimentos. Então, eu vou colocar aqui na minha célula igual a data do vencimento menos o dia atual. E vou confirmar com o Enter. E ele calculou para mim aqui 30 dias. Então, faltam 30 dias corridos para que chegue nessa data de vencimento, que é dia 25/2 de 2024. Mas eu poderia fazer diferente, olha só. Eu vou apagar aqui essa fórmula que está aqui fora e vou digitar direto aqui na minha célula. Vou fazer igual, pego a data do dia do vencimento e vou subtrair, né, menos hoje. Não esquece de abrir e fechar parênteses para que a função funcione. Eu vou dar um Enter e olha o que aconteceu aqui. Ó. Ele retornou para mim um resultado, mas ele retornou em formato de data. Por isso que é importante a gente conhecer bem e dominar o Excel, porque tem hora que ele tem alguns comportamentos que podem confundir o usuário. Então, o que aconteceu aqui é que simplesmente ele formatou como data, porque dentro da minha fórmula tem uma data que é a função hoje. Mas é simples, eu posso só vir aqui e alterar o formato dessa célula para geral e ele retorna o valor de 30, certo? Não precisa se assustar. Então, agora eu tenho aqui a minha fórmula montada direta dentro, sem puxar uma referência fora. Ficou D5 menos hoje, abro, fecho parênteses, já fiz a minha fórmula. E olha só, eu dei Enter, novamente ele fez a formatação, tem que tomar só esse cuidado. Vou pôr geral e vou arrastar para as demais datas. E aqui então eu tenho calculado quantos dias faltam para cada um desses meus prazos, ok pessoal? No segundo exemplo, nós vamos calcular ao contrário. Eu tenho a quantidade de dias corridos e eu quero saber quando que é o prazo de vencimento. Então, se eu tenho 30 dias para pagar, quando que é o prazo de vencimento? Novamente, eu vou precisar de uma data de referência. Qual que é a data da compra, né? Por exemplo, eu preciso saber a data da compra e fazer o cálculo com os dias corridos que eu tenho. Então, digamos que a minha compra, o meu evento foi dia 10/2 de 2024. Então, se eu tenho 30 dias corridos, qual que é o prazo? Então, eu vou calcular aqui, fazer igual, vou pegar a data que eu tenho como referência e vou somar os dias corridos. Então, eu vou colocar aqui, e aqui eu tenho então que o prazo seria dia 11/3 de 2024. Eu posso puxar para as demais células, olha só, e aqui aconteceu um comportamento também que é comum no Excel. Olha só, eu tenho uma data de referência aqui fora, e quando eu arrastei, ele perdeu essa referência, olha só, ficou com 1900, uma data que não tem nada a ver com o contexto. Por quê? Porque se eu olhar dentro da minha célula, essa primeira fórmula que eu fiz, ok, ele pegou 30 e a data, mas a segunda ele pegou o 60 e já pegou a linha de baixo, porque nós não congelamos a nossa referência, né? Então, novamente, né, eu volto aqui e aqui nesse valor de E16 eu vou apertar o F4 ou adicionar um cifrão para congelar essa referência. Vou dar um Enter e agora sim eu posso arrastar para que eu tenha o cálculo linha após linha dos prazos, pessoal. Novamente, seja como o Excel ele tem vários detalhes e por isso que é importante nós estudarmos. Nosso curso, nós temos toda a sequência de aprendizado para que você tenha facilidade sempre que se deparar com essas situações no dia a dia do Excel, ok? Então aqui eu cheguei então no cálculo de prazo de dias corridos para cada uma dessas quantidades de dias, né, pessoal? Então ficou aqui que para 60 dias em relação a dia 10/2, o prazo seria 10/4 de 2024 e assim por diante. E no último exemplo, eu vou colocar aqui, agora não mais dias corridos, mas eu tenho dias úteis para o meu prazo. Então eu tenho 8 dias úteis para pagar uma conta, para receber uma mercadoria também, que é bem comum. Então como que eu faço esse cálculo? Novamente eu preciso de uma data de referência. Então se eu fiz uma compra hoje,
Vou por aqui o dia de hoje, 26/1/2024. Eu tenho essa data da minha compra e eu quero saber quanto é 8 dias úteis em relação a esse dia. E aí eu vou utilizar aqui a função dia trabalho. Eu vou colocar aqui dia trabalho e nessa função eu tenho os argumentos da data inicial, que seria a data da compra como exemplo, quantos dias úteis vão ser para o prazo e eu tenho como opcional informar quais são os feriados desse intervalo. Observe que o feriado ele está entre colchetes, o que quer dizer que esse argumento ele é opcional dentro da fórmula. Eu posso trabalhar com ele ou sem ele. Vou colocar primeiro sem o argumento do feriado, então vai ficar dia trabalho. A data é a minha data do dia 26/1/2024 e os dias eu vou pegar aqui o dia 8, aqui, né? 8 dias no caso. Vou fechar com um parênteses, vou dar um Enter. E aqui ele trouxe para mim a data, mas no formato numérico. Então, por isso que, pessoal, é fundamental você conhecer o formato de dados no Excel. Tá tudo no nosso curso. Então, eu vou colocar aqui no geral como data, pode ser essa data abreviada mesmo, e ele trouxe para mim a data do dia 7/2/2024 calculado. Mas olha que interessante, se eu tiver um feriado nesse período, do dia 26/1 até o dia 7/2, na semana, ele não vai considerar na minha fórmula aqui. Eu teria que informar isso para a fórmula para poder considerar. Então, como que eu faço para informar um feriado? Eu posso voltar aqui na minha fórmula e aqui no final eu vou adicionar um ponto e vírgula para abrir um novo argumento e vou digitar a data. Porém, a data dentro da fórmula ela tem que ser digitada dentro de aspas duplas. Olha só, eu coloco aspas duplas. Digamos que o dia 1/2/2024 é um feriado. E vou dar um Enter. Olha só, do dia 7 ele correu para o dia 8/2, porque eu informei que tem um feriado ali naquele intervalo. Agora imagine que você tem uma planilha com várias fórmulas de data. Será que você vai ter que ficar digitando todo o feriado, o ano inteiro, o tempo todo digitando feriado dentro da fórmula? Existe uma forma mais fácil de fazer isso. Olha só, nós podemos criar uma lista de feriados. Cria uma lista de feriados, pega lá o seu calendário e vai digitando todas as datas que são feriado naquele ano. Então eu vou colocar aqui como exemplo dia 1/2/2024, 2024 aqui. Digamos que você coloque também aqui, vou informar um dia do carnaval, não sei nem qual que é o dia, mas vamos por dia 20/2/2024. Também vai ser um dia que não é útil. E aí você vai listando. E na fórmula, agora, ao invés de você passar uma data específica, você passa aqui o intervalo. Eu apago essa informação e vou selecionar aqui todas as datas que eu tenho feriado. Olha só, crio um intervalo, vou acionando, dou um Enter e aí também ela considerou o feriado que tem na minha lista para esse cálculo de data. O legal é que você pode ter essa informação e usar várias fórmulas apontando para essa referência. E se você vier a atualizar essa lista, todas as fórmulas serão atualizadas também. Isso é legal, né, pessoal? Então é assim que a gente faz. Agora só para puxar aqui para as demais datas, eu vou congelar somente o meu intervalo de feriado. Vou colocar o cifrão aqui antes das referências. Vou dar um Enter e aí eu arrasto para os demais e eu tenho calculado aqui todas as minhas datas com base em dia úteis. Pessoal, se você quer aprender, dominar o Excel, na descrição do vídeo tem o link para o nosso curso de Excel completo. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!